E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender a como fazer desenhos simples no Corel, certo? Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre ilustração no Corel. Vocês vão aprender a fazer diversos tipos de ilustração no Corel usando as ferramentas que nós já aprendemos aqui no curso. E como é um módulo voltado para ilustração, vão ser diferentes desenhos, desde desenhos básicos até desenhos de quadrinhos, desenhos de mangá e outros desenhos vocês vão aprender a fazer aqui no Corel, tá bom? Que tipo de desenho eu vou mostrar para vocês hoje? É um desenho bem simples com formas básicas, tá? É este tipo de desenho aqui, tá? Este tipo de desenho é um desenho que eu costumo fazer bastante, eu vendo bastante desenhos assim. São desenhos de pessoas mesmo, a pessoa te manda a foto, ela descreve a cena e você monta para ela o desenho básico, né? Vocês vão ver que tem alguns aqui, olha, como exemplo, tá? Este desenho é um desenho super fácil de fazer, eu vou te explicar quais são os macetes aí para a criação deste desenho, tá? E vocês vão fazer um junto comigo aqui se vocês acompanharem esta aula. Eu tenho aqui algumas para mostrar para vocês, olha, são desenhos baseados em pessoas, tá? Você pode ver que a gente pegando aqui o rostinho da pessoa, você consegue ver o desenho fica realmente lembrando a pessoa que foi desenhada, né? E eu tenho vários aqui, eu já fiz muito desse tipo de trabalho, são trabalhos que a gente consegue fazer e tirar um dinheirinho aí, se você cobrar direitinho por eles, você consegue fazer um servicinho bem legal, tá bom? Então, como que você faz esse tipo de desenho? Vamos aprender aqui, eu vou fechar essas duas janelas. Então, para a gente fazer esse tipo de trabalho, tá? Eu vou abrir uma nova página aqui no Corel e a gente vai pegar a estrutura básica aí para desenho. Nós vamos usar o círculo, tá? O círculo vai ser o formato inicial aqui da cabecinha do nosso personagem, do nosso desenho, tá? Eu vou pegar, só para vocês entenderem a proporção que eu costumo fazer, eu costumo fazer o corpinho mais ou menos assim, nessa proporção, tá? Então, aqui seria o corpinho do personagem, um quadradinho assim, um retângulo no caso, né? E daí a partir dele viriam as outras partes do personagem, que seriam as perninhas, os bracinhos e tudo mais, tá? Então, repare que a gente está usando só formas básicas, tá? Eu vou deixar o corpinho de lado, nós vamos nos concentrar na cabeça do personagem primeiramente, tá? Então, eu vou colocar uma cor aqui, só para ficar fácil de vocês enxergarem o desenho sendo formado. Vou deixar ele bem clarinho, tá? Então reparem que nós vamos fazer o desenho utilizando apenas formas básicas que qualquer um consegue fazer no Corel com os conhecimentos que a gente já adquiriu aqui no nosso curso, tá bom? O que eu vou fazer aqui, tá? Primeiramente, eu vou colocar um pequeno fio, um pequeno contorno aqui nesse círculo. Ele tá na espessura mínima, né? Eu vou colocar uma espessura de 2 pontos aqui, aproximadamente, tá? Para ficar um contorninho assim no desenho. Ele pode ter contorno ou não, aí vai do seu gosto, tá? Então esse aqui seria o formatinho do rosto do personagem, tá? Eu vou criar uma cópia desse círculo, tá? Para criar a cópia do círculo, eu faço isso só para adiantar o meu serviço. Eu clico, arrasto e com o botão direito eu dou um clique e daí ele vai fazer a cópia, tá bom? Então, basicamente é assim que você faz a cópia de qualquer elemento aqui no Corel. Eu vou diminuir ele e ele vai virar o olhinho do nosso personagem, tá? Aí você pode fazer o olho no tamanho que você quiser. Eu costumo seguir uma proporção. Eu vou manter essa proporção aqui nessa arte para vocês verem, tá bom? Eu tiro o contorno do olhinho, tá? Eu faço o olhinho normalmente sem contorno. Então, basicamente, mais ou menos desse tamanho que eu costumo deixar o olhinho, olha. Pode ficar até um pouquinho maior, não tem problema. E daí eu vou fazer aqui uma bolinha que seria como se fosse a bolinha de reflexo, né, de iluminação, um pequeno efeito no olhinho mesmo. Como eu mencionei, são ilustrações simples, né? Note que a gente fez apenas com círculos até agora. A gente não fez nada, não tem nada demais aqui no desenho, olha. Uma outra cópia dessa bola, né, eu vou diminuir ela aqui, e isso aqui vai virar a orelha do personagem, olha. Eu vou jogar para trás, vai virar a orelha do desenho, certo? Olha aí. Então a gente jogou para trás aqui, virou a orelha do personagem. Com o círculo ainda, eu vou criar uma cópia dele, tá vendo? Olha, eu vou simplesmente vir aqui, olha, pegar essa ferramenta de forma e eu vou
diminuir, fazer assim com o círculo, clicando no... Vocês vão ver que essa ferramenta de forma, quando você seleciona ela, ela aparece aqui uma bolinha aqui, tá vendo? Olha, eu vou simplesmente fazer assim, olha, clicar nela e arrastar, e você consegue partir esse círculo, né? É como se fosse fazer um gráfico, né? Aí você consegue, eu não estou encontrando a palavra, né? Você consegue manipular ele, né? Modificar ele, certo? Então tá, eu vou converter em curvas, clicando aqui nessa ferramenta, com a peça convertida em curvas, né? Eu vou selecionar um ponto, pedir para o ponto abrir, aqui no caso, e eu vou deletar. Então eu já vou ter aqui a sobrancelha do meu personagem prontinha. Olha que legal, certo? Então, sem saber desenhar, repare que a gente só está manipulando as peças em curvas, tá? A sobrancelha, ela está com uma quina reta aqui, né? Para que eu deixe redonda, eu vou entrar nas propriedades da linha, aqui no Corel. Deixa ele carregar aqui. E nas propriedades da linha, eu vou clicar aqui para ficar arredondado os cantos, no caso, né? Só selecionar essa parte do meio, ele já vai deixar arredondado, né? Como é a sobrancelha, você pode deixar até um pouquinho mais grossinha, que vai ficar legalzinho também no personagem. Olha aí que legal, certo? Então, basicamente é isso. Olha só. Tenho aqui, no caso agora, a sobrancelha, os olhinhos. Eu vou fazer a boca do personagem. Vou usar novamente um círculo para fazer a boca, tá? Repara que você conseguiria fazer ele com expressões diferentes, né? Se usasse apenas o círculo. Mas a gente vai usar novamente aquele recurso, pegando a ferramenta de forma. Eu vou deformar novamente o objeto aqui. E eu vou deixar bem na metade, tá vendo? Para ele fazer este desenho aqui, olha. E vai ser uma boquinha alegre, uma boquinha sorrindo. Olha aí que legal. Então eu já vou ter o personagem aqui com a boquinha aberta, sorridente. Essa boquinha aqui, eu vou deixar ela numa cor de tom de vermelho mais escuro, certo? Posso até escurecer um pouco mais o vermelho. Vamos escurecer um pouquinho mais ele aqui. Isso. E daí, olha que manha legal. Olha, eu vou criar uma cópia dele para baixo, certo? Vou colocar um em cima do outro, que vai ser aonde vai ser a língua do personagem, tá? Ó, repara a posição que eu quero deixar, que eu quero que seja a língua dele, aquela interface ali. Eu vou selecionar os dois, vou vir aqui e vou pedir para ele fazer uma interseção do elemento, tá? Ele fazendo a interseção do elemento, pronto, eu posso deletar a parte de baixo, eu tenho agora a peça da língua solta aqui. Isso tudo a gente já aprendeu aqui no curso do Corel, tá? Se você não está entendendo o que eu estou fazendo, volta nas aulas anteriores, que já teve aula sobre todas essas ferramentas aqui no nosso curso. Bom, então o rostinho já está pronto, né? Você pode aumentar, diminuir, como você achar melhor, como for ficar mais parecido aí com a foto ou com o personagem que você está tentando reproduzir, né? Bom, agora, usando ainda a ferramenta de círculo, eu vou fazer o cabelinho dele deste modo aqui, tá? Repara que eu vou até tirar o miolo para vocês verem, tá? Então vai ser o desenho do cabelo dele, eu quero que seja assim. Olha aí que legal. A gente consegue ajustar, tá? Você poderia até esticar essa ferramenta, deitar um pouquinho ela, para ficar como você achar melhor, tá? Mas vai ser assim o cabelinho dele, olha. Então, eu vou selecionar essas duas peças aqui, vou soldar elas vão virar uma peça apenas. Pegando o círculo de baixo, eu vou agora criar uma interseção novamente, e daí ele vai fazer separado ali o cabelinho do personagem, né? E eu posso deixar na corzinha marrom, ou numa corzinha que eu quiser deixar, né? Vou deixar um marronzinho, neste tom de marrom aqui assim. Olha só. Legal, né? Aí eu posso até mexer até mesmo no contorno dele, deixar o contorno dele num outro tom, não teria problema nenhum. E você, não tem problema nenhum você deformar esses elementos, tá? Vou pegar aqui a ferramenta de curva, olha só. Daí com a ferramenta de curva, você pode vir aqui e aumentar ou diminuir, e fazer o que você quiser aqui com os elementos que você criou, né? Você vai, no caso, modificando os elementos manualmente, né? O que eu vou fazer assim com o cabelinho dele? É um personagem que a gente está inventando ele de cabeça aqui. Não estou me baseando em foto nenhuma, nem em ninguém, né? Mas dá para a gente ter uma ideia aqui de como ficaria. Vamos fazer agora o corpinho? Bom, então a cabeça ela está prontinha, tá? O cabelinho dele tá certinho. Daria até para você brincar com a ferramenta aqui. Eu vou fazer um cabelinho espetadinho aqui, fazendo mais ou menos assim, olha, com a ferramenta de desenho de traços aqui no Corel. Você vem aqui e faz uns tracinhos, mais ou menos assim. Você pode juntar eles, olha aí. Eu vou deixar eles também marronzinho e com o contorno na mesma cor. A espessura é 2, certo?
Então a gente vem aqui e ajusta mais ou menos como ficaria. E isso daqui eu vou enviar para trás aqui no meu desenho. Tá? Eu jogo para trás e ele vai ficar ali agora escondidinho lá na parte de trás, apenas um detalhinho no desenho do personagem, né? O que você poderia fazer aqui? A gente poderia juntar essas duas peças para não ficar essa imperfeição aqui, tá vendo? Eu vou separar elas, tá? Elas são uma peça única, tá vendo? Eu vou separar elas aqui. Fazendo essa separação, agora eu tenho elas soltas, eu vou aumentar para que uma encoste na outra, tá vendo? Então uma peça passou a encostar na outra aqui, então ele já eliminou aquela imperfeição. Você poderia até fundir tudo em uma única peça, se você já tiver chegado no seu desenho final, né? Eu vou fundir para vocês verem, olha. Então fica uma peça apenas desenhada, olha que belezinha. Repararam que a gente não tem que ter nenhuma habilidade de desenho, é só ter criatividade aí para fazer o personagem, né? Pegando aqui a sobrancelha dele, para você ver, eu vou duplicar aqui, deixar ela na cor escura, que é a cor do cabelo. Eu vou deixar ela um pouco mais fina, que é o traço 2, que nós estamos usando como base. Vou espelhar ele para cima, e daí, com a ferramenta de forma, né, eu consigo vir aqui e deformar ele como eu quiser, criando assim um detalhe do cabelo, né, como se fosse um desenho aí mostrando o sentido dos fios do cabelo, né? Então você consegue fazer isso aqui com facilidade. Olha aí que legal. Vou fazer também do outro lado, tá? Só para vocês visualizarem. Opa! Vamos espelhar, apertando o Ctrl, eu vou espelhar e criar uma cópia com o botão direito. E daí eu vou ajustar ele aqui no tamanho que eu quero para que ele fique seguindo aqui a linha do cabelo. Olha que bonitinho. Legal, né? Então tá, então não vou perder mais tempo. Vocês poderiam perder tempo aqui, tá? Se for uma moça, se for mulher, né? Colocar brinco, colocar cílios e brincar com o personagem. Tem vários recursos que dá para fazer. Nós vamos abordar isso mais em outras aulas. Aqui a ideia é fazer o desenho básico, sem enrolação, tá? Eu vou selecionar toda a cabecinha e vou agrupar com o Ctrl G. E daí eu tenho a cabeça agrupada do meu personagem, certo? Agora vamos para o corpinho, né? O corpinho dele, ele vai ficar aqui embaixo, tá? Eu vou separar o corpinho em duas partes, tá? Na parte da camiseta e na parte da calça. Então, eu vou fazer um quadrado, né? Para a camiseta, certo? E outro quadrado abaixo, que seria a parte da calça do meu personagem. Eu vou vir aqui na ferramenta de forma, clicando no quadro, né? No retângulo, no caso. Nós vamos modificar ele arredondando os cantos dele. Repare que eu arredondei os cantos simplesmente clicando nele e arrastando. Vou fazer o mesmo aqui embaixo, olha. Vou arredondar os cantos do meu objeto. Isso daí você faz normalmente aqui no Corel. Tivemos aulas sobre isso também, tá? Eu vou arredondar um pouquinho mais os cantos. E eu vou deixar um na parte de cima e outro na parte de baixo. Deste modo assim, tá? Um por cima do outro. Eu vou colocar aqui a cor de uma calça, como se fosse uma calça jeans, né? Vou colocar aqui um tom acinzentado, um azul acinzentado. Podia puxar mais para o azul, né? Mas vou fazer aqui um pouquinho mais para o azul só. Pronto. E a camisa eu vou deixar ela num tom, uma cor verde, tá? Só como exemplo, tá? Vou selecionar os dois, vou deixar o contorno deles no traço de dois, numa linha de 2 pontos, né? A espessura dele. Como fica legal utilizar tom sobre tom, igual a gente fez aqui no rostinho, eu vou fazer aqui também, no caso, na calça dele, tá? Então a calça dele eu vou vir aqui, clicar com o botão e segurar aqui esse campo de tinta, ele vai abrir aqui uma gama de cores. Com o botão direito eu escolho um tom diferente aí, fica um tom sobre tom, olha. Com o verde eu vou fazer a mesma coisa, clicar e segurar, ele vai abrir aqui a gama de cores, eu escolho uma cor mais escura e faço um contorno só para criar um efeito bonitinho aqui no desenho, certo? Eu vou selecionar essa orelhinha aqui dele, dar um Ctrl C e um Ctrl V, e agora eu tenho aqui uma peça solta, né? Eu copiei ela, e vou fazer aqui o pescoço do personagem, simplesmente assim, jogando para trás, né? Então eu consigo enviar ele para trás da cabeça e ter aqui o pescocinho do personagem. Repara como é fácil fazer isso, né? A princípio parece uma coisa complicada, né? Mas você usando a criatividade, você consegue ir dando molde para ele, né?
Vou fazer as perninhas agora, tá? Pegando a mesma peça, tá? A mesma peça aqui que está na cintura dele, olha. Eu vou simplesmente vir aqui e vou virar ela deste modo assim. Vou girar ela aqui como eu achar melhor, tá? No caso, eu vou deixar ela bem retinha assim mesmo. E vou colocar ela aqui no cantinho mesmo aqui, seguindo a linha, enviar para trás. E eu já tenho aqui, no caso, as perninhas do personagem, tá? Olha aí que legal, tá vendo? Então o personagem está com as perninhas. A gente pode diminuir ou aumentar, né? Como você achar melhor. Eu vou deixar ele assim, as perninhas e os bracinhos sempre pequenininhos, desse tipo de desenho que eu faço. Vou diminuir até mais o corpinho um pouco. Pronto. Assim que eu tenho ele pronto, olha, tá? Eu já tenho aqui o formato que eu quero do corpinho dele na parte de baixo, né? Então eu posso selecionar tudo, vir aqui e soldar ele. Ele vai virar uma peça única. Olha aí que legal. O mesmo eu vou fazer com o bracinho. Mas primeiro eu vou vir aqui e vou fazer as manguinhas da camisa dele, tá? As manguinhas, elas podem ser assim, aqui na camisa. Deste modo, ó. Eu vou enviar para trás, certo? Eu só diminuí, girei e enviei para trás a mesma peça. Olha aí que legal. Eu vou deixar elas num tom de verde, um pouquinho diferente, tá? Eu vou escurecer este daqui e as mangas, e eu vou escurecer mais o contorno. Então vai ficar uma peça estilizada. Olha aí. E daí é só você colocar a mãozinha dele e o pezinho. Para fazer o pezinho, eu vou pegar esse mesmo quadro, não vou enrolar, tá? Vou vir aqui, vou diminuir ele, vou colocar ele bem aqui assim, vou esticar um pouquinho ele, certo? Com a ferramenta de forma, eu vou deixar ele mais arredondado, vamos arredondar um pouquinho mais para parecer um sapatinho mesmo, né? A gente pode arredondar mais ainda, olha só. Daí a gente pode esticar ele, tá? Eu vou esticar ele, vou pegar só um dos lados com o Ctrl. Eu só pego um dos lados e eu não deixo ele arredondado mais, certo? Eu vou fazer assim com ele, tá vendo? Então um lado ficou arredondado, o outro lado não. Perfeito? Eu vou deixar ele bem aqui assim. Com um outro quadro qualquer, eu vou escolher o tamanho que eu quero que fique o sapato, tá? Então o sapato vai ficar desse tamanho aqui. Essa parte de baixo eu vou aparar, eu vou cortar fora. Então é só selecionar um, seleciona o outro, vem aqui com a ferramenta de aparar e você joga fora aquela parte sobressalente, tá? Usando já esse mesmo pedaço aqui, eu vou diminuir ele aqui assim, certo? Vou diminuir até ele encostar no sapato e ele vai virar, no caso, a sola do sapatinho do meu personagem. Olha aí que legal. Então eu vou deixar ele agora num tomzinho de marrom também. Vou deixar o contorno num tom de marrom. A sola eu vou deixar ela um pouquinho mais clara, num tomzinho também de marrom, o contorno. Bonitinho, né? Bonitinho. Então você poderia até pegar essa mesma parte que fez o pescocinho e vir aqui e jogar para trás, deixando aqui assim, para ficar como se fosse o pezinho dele aparecendo. Perfeito? Vou duplicar para o outro lado. A gente vai arrastar aqui, ele vai ficar na mesma posição, enviando para trás. E a gente tem pronto aqui a perninha do nosso personagem. Muito bonitinho, né? A mãozinha dele, tá? A mãozinha dele poderia ser a parte mais trabalhosa, né? Você poderia fazer ele, o bracinho, vamos começar com o bracinho dele, né? O bracinho, eu vou usar essa mesma peça aqui, tá? Eu vou só diminuir ela um pouquinho, para ficar um bracinho menorzinho. Eu vou deixar na cor da pele, no caso foi essa que a gente usou, certo? Eu vou enviar para trás. Então nós já temos o bracinho do personagem. A mãozinha dele, ela pode ser um círculo também, tá? Você pode vir aqui, utilizar o círculo para criar a base da mão. E aí você pode fazer a mãozinha ou aberta ou fechada. E eu vou mostrar para vocês como fazer as duas aqui. Não é difícil, tá? Você só tem que ter um pouquinho de paciência para poder acertar os traços. Mas darei para fazer ela... Vocês vão entender, né? Conforme eu for fazendo. Bom, a primeira mãozinha, eu vou duplicar para cá, essa parte, né? Criar uma cópia, enviar para cá. Aqui uma eu vou fazer aberta, outra eu vou fazer fechada, só para vocês verem a diferença, tá? Com a ferramentinha de desenho à mão livre, tá? Essa ferramenta de desenho à mão livre, olha, ela te dá a liberdade de fazer o desenho que você quiser, utilizando aqui as linhas no Corel, né? Então, a gente poderia pegar e desenhar manualmente os dedinhos dele, certo? Pode parecer difícil, né? Se você não tem experiência com desenho, isso daí pode ser um problema para você no começo,
mas é uma coisa que você consegue praticar e criar, tá? Então, eu só fiz esses desenhinhos aqui, vou deixar ele numa espessura de 2, vou deixar na cor, e você já consegue ver a mãozinha do personagem fechada ali, tá vendo? Então, é perfeitamente possível você fazer isso, tá? Não é uma coisa muito, muito difícil. Você fundindo as peças, tá? Eu vou fundir as duas peças aqui, e você vai ver que fica certinho a mãozinha aqui, fechadinha do personagem, né? Os dedinhos, aqui é o polegar, e aqui são os 4 dedinhos fechadinhos, né? E você pode, logicamente, ir ajustando ela, no caso, as curvas, né, do desenho, como você achar melhor, como você achar que vai ficar mais bonitinho, arredondar os cantos e deixar ele mais suave, né? Deixar os traços dele mais suave conforme você for fazendo, né? Tá vendo? Então, essa é uma forma para quem quiser se aventurar a desenhar a mãozinha, tá? Então, seria um dos modos. Ah, mas eu não quero desenhar, eu não quero tentar fazer nenhum desenho manualmente. Tá, então vamos fazer ele utilizando apenas outras formas. Tá? Então a gente vai vir aqui, eu vou pegar esse pedacinho mesmo de peça, né? Eu vou virar ele para ele ficar no sentido vertical. Vou deixar ele bem fininho, tá? Então eu vou vir aqui e vou arredondar mais o pontinho. Ele vai virar um dedinho, percebe? Então você consegue vir aqui e deixar ele aqui. Este vai ser o polegar do personagem. Eu vou vir aqui agora e vou virar ele deste modo. E daí você consegue fazer os outros dedos da mão, tá? Não precisam ser dedos muito, muito grandes, tá? No personagem. Podem ser dedos pequenos. Mas vocês vão ver aqui que é possível fazer isso normalmente. Tá? Não precisa estar perfeitinho. Lembra que é uma mãozinha. Uma mão não precisa ficar perfeitinha para não ficar tão artificial. Aí você vai selecionar tudo, todos os elementos e vai fundir eles, vai soldar eles, tá? Provavelmente vai ficar uma imperfeição, aí você vai corrigindo ela com a ferramentinha de forma, né? Você seleciona a ferramenta de forma e vai corrigindo a imperfeição. Aqui no caso, ele criou uma quina, né? Eu vou deletar. Ele não está ativado aquela parte que arredonda os cantos, então eu vou ativar aqui na minha peça, certo? Então ele já ativou agora o arredondamento dos cantos. E você consegue ir mexendo e ajustando aqui a mãozinha para que ela fique uma mão mais real, né? Ajustando ela como você achar melhor no seu personagem, certo? Olha que bonitinho. Então, o personagem com a mãozinha aberta, com a mãozinha fechada, diminui um pouquinho só essa mãozinha, para não ficar tão desproporcional. Mas já dá para você ver aí a criação em si. Muito bom, né? Então, este foi o desenho básico, tá bom? É um desenho básico, simples. Eu queria que vocês tentassem reproduzir aí este desenho. Note que eu nem coloquei muitos detalhes, né? Daria para colocar uma cinta nele, um bolsinho aqui na calça jeans, detalhinhos na camiseta, uma estampa. E conforme você for brincando, você for criando, você cria desenhos diferentes, como esses aí que eu vou mostrar para você aqui na tela agora. Repara que todos os desenhos eles têm o mesmo padrão, o mesmo fundamento, só que foram feitos detalhes diferentes na criação de cada um deles. Então, será que você consegue fazer aí 1, 2 ou 3 personagens diferentes usando essa base que a gente teve nesta aula de hoje? Se você conseguir, pode compartilhar comigo no meu Instagram, no Instagram nosso aqui do canal, né? Que é o @canal Coisas de Designer, e eu vou repostar o seu desenho lá e vou também dar um feedback para você sobre a sua criação. E apenas uma dica adicional para você é este curso de design gráfico, que é o curso Jovem Empreendedor. Se você estiver com pressa, não estiver querendo esperar todas as minhas aulas, este curso aqui ele é muito, muito completo. Dá uma olhadinha na grade dele que você aprende aqui, olha. Ele tem ali um curso de CorelDRAW, um curso de Photoshop, Illustrator, InDesign. Também vai ter aqui o Lightroom. Vai ter um módulo lá só sobre criação de logotipos, criação de cenários virtuais, tratamento de fotos, camera raw, matte painting e muitas coisas aí, tá? Então, é um curso completaço mesmo para quem está querendo entrar no design gráfico sem investir muito, sem gastar muito, e ele vai te dar toda a base que você precisa, tá bom? Eu recomendo porque eu tenho esse curso, eu adquiri ele para ver antes de fazer o meu próprio, tá bom? Ele te dá um bônus aqui, que é um bônus de curso de desenho à mão e um curso de caricatura, que você aprende aí um pouco diversas técnicas de ilustração. Se você gosta, isso pode ser muito útil no seu serviço de design.
E olha só o precinho desse curso aqui, tá? É muito, muito baratinho, tá? Você vai ver que vai ser R$10 por mês aí, num plano básico, tá? Mas eu recomendaria o plano completo, que ele vai te dar todas as aulas. Esse aqui é limitado, né? O plano completo, R$20 por mês, vai te dar todas as aulas e o valor dele à vista é R$197. Não é um curso caro, viu? Comparado com muitos que você vê no mercado aí, pelo que ele entrega, o custo-benefício vale a pena, tá bom? Então o link vai estar aqui na descrição. Se você se interessar, é só você conferir no link, tá bom? Fica comigo também nos próximos vídeos dessa aula, dessa sequência de aulas, porque nós vamos colorir do modo mais legal esses personagens, com degradê, aplicando mais efeitos, e vamos ter outros estilos de ilustração mais profissionais e mais detalhadas aqui também para você aprender. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Eu vou deixar links para você na descrição para você aprender ainda mais sobre o CorelDRAW. E vai aparecer para vocês aqui na tela agora recomendações de vídeos. Na sua esquerda, a playlist com todas as aulas do nosso curso de CorelDRAW. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha na playlist completa. Nosso curso de Canva na direita e outros vídeos que você vai gostar na parte de baixo. Fica comigo mais um pouco. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!